Nós te louvamos por estarmos na tua presença nesta manhã, tendo mais uma oportunidade de aprender a tua palavra, Deus. Que, Senhor, nós possamos nos alimentar, Senhor, para que ao mundo nós mostremos a diferença entre aquele que te serve e o que não te serve. Que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal da terra, que nós possamos realmente fazer a diferença. O Senhor conta conosco e nós queremos que o Senhor use as nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Jesus, nesta manhã nós queremos aprender de Ti a ter caráter que agrade o Teu coração, caráter segundo Cristo Jesus. Pai, fala com cada um de nós, ó Deus, fica em todo o tempo conosco, abençoa os que estão a caminho, os que já estão aqui, tanto a nossa sala como a outra sala, Senhor, que também terá a lição de hoje. Instrui o Teu servo, usa Teu servo, Senhor, nesta manhã. E fala aos nossos corações, ó Deus. Nós queremos crescer em graça e em conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Lição 10. Nós vamos aprender sobre caráter. Trouxe em vista? Não pode sentar junto. Como me emprestar. Mas enfim, o nome da lição tem título de Caráter a Melhor Herança. E o que é herança? Alguém pode definir um pouco? De pai para filho. Algo que você não fez para merecer. Você não trabalhou, você não ralou, mas você recebeu. Algo gratuito. E costuma ser de pai para filho, né? De mãe para filha. Então é essa a nossa lição que vai tratar hoje. Qual é a melhor herança que nós podemos receber? Que os nossos pais podem nos dar? Caráter. Então, o textual está em Lucas 12, 15. Quem tem Bíblia, vamos abrir. A parábola do rico e insensato. Vamos ler a partir do 13. 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Cada um é um versículo, tá bom? E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a pôr juízo ao repartir entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Propôs-lhe uma parábola, dizendo: a idade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas vanidades e os meus bens. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e come. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Bom, do versículo 13 ao 14, alguns homens eles vêm a um juiz e eles questionam, não? Mestre, nos diga como nós vamos repartir a herança que nós recebemos do nosso pai. Então o mestre, ele vai dizer: Quem me colocou, pois, como juiz e repartidor de herança entre vós? E logo após, Jesus vai contar uma parábola: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E ele começa a contar uma parábola de um homem que ajuntou muito, que obteve muitos bens e guardou todos para si mesmo, vendo ele que tinha muito e que não dava
na atual residência que ele estava, ele disse: então eu vou construir celeiros maiores, uma casa maior, um edifício maior, onde eu possa guardar mais bens, vou folgar e vou finir a minha vida. E vou dizer à minha alma: fique feliz, você tem muito. E pronto. Então Jesus fala: louco, como um homem pode colocar no seu coração, no dinheiro e nos bens, tão somente aquilo que é corruptível, aquilo que é material, aquilo que finda. O homem não pode então pensar na eternidade. O homem não pode pensar que depois de tudo isso haverá a prestação de contas, haverá um tribunal. O coração dele tão somente deseja desfrutar das bênçãos que ele possuiu, das riquezas que ele possuiu, e ali ter prazer. Então o Senhor Jesus diz: essa noite pedirão a tua alma: e o que tens? Para onde vais? Tenho certeza que essa é uma pergunta que Jesus faz para muitos de hoje em dia, que só querem possuir, que só querem ter, mas que dentro de si estão mortos, estão vazios, porque a raiz de todos os males é a avareza, é a sede de ter e ter apego àquilo que tem, aquele bem que você tem, ao ponto de não conseguir repartir com mais ninguém, ao ponto de você não conseguir pensar em viver sem aquilo. Você faz daquilo, do seu bem, qualquer que seja o seu ídolo, e você devota a ele todo o seu amor e a sua atenção. E o Criador e o espaço de Deus onde está. E não é difícil isso acontecer com a gente. Às vezes a gente fala: nossa, essa parábola, esse homem é louco, como ele pôde ter tantas coisas, né? E falar: ai, alma, tem prazer em si mesmo, os bens que possuiu. Mas e quantos de nós entram num bom emprego, conseguem uma boa posição social e se esquecem de Deus? Quantos começam a estudar e nessa caminhada, nessa trajetória de perseguir os seus sonhos, acaba se esquecendo de que tem um Criador, de que tudo pode acabar no meio do caminho. E aí? Para onde você vai? Qual é a sua esperança? É tão somente nos bens que você quis ter e que está percorrendo para ter? E a sua alma? O que tem mais valor? Então isso que nos difere do mundo. O mundo, ele pensa só em ter, em possuir, em parecer, em esbanjar, né? Em ostentar. E eles confundem os valores das coisas, invertem. Hoje em dia, o caráter está sendo colocado à prova por isso. Até onde o homem pode chegar para querer ter, para querer possuir? Então o homem esquece a melhor das heranças, o caráter. O compromisso com o próximo, o compromisso com Deus. Ele só quer ter, não importa por quem ele vai passar por cima. Ele só quer possuir. Ele só quer ter prazer de falar: eu consegui. E não tem importância de como eu fiz para chegar lá, mas eu cheguei. O mundo é dos mais espertos. Quem já ouviu isso? Então, Deus, ele não quer que nós confundamos as coisas. Ele não quer que nós nos perdemos do caminho, do alvo. Nosso olhar é no que verdadeiramente importa, a nossa herança. Vamos abrir tradição? Aí eu trouxe algumas palavras aqui. Coloquei bom caráter e mau caráter. E eu queria que vocês me ajudassem a descrever algumas palavras e em qual categoria ela se encaixa. Qual característica de uma pessoa que tem mau caráter e uma pessoa que tem bom caráter. Verdade. Bom caráter. O exemplo de verdade que eu posso dar na Bíblia são inúmeros, mas eu posso dar do apóstolo Paulo. Esse homem, assim que foi confrontado com Jesus a caminho de Damasco, onde ele ia perseguir os cristãos, ia matar os cristãos, ele foi confrontado por Jesus, ele foi posto no chão, cego, humilhado, e reconheceu a Cristo, e reconheceu que ele era um perseguidor de Deus. E ele se arrependeu, e a partir daí esse homem viveu na verdade. Ele não negociou com os fariseus, com os hipócritas da época dele, com impérios e poderosos que falavam: para de pregar, nega Jesus. Não nego, eu sei da verdade que eu sigo.
Jesus é a verdade, então eu não posso recuar. Essa é uma característica de quem tem caráter. Deixa eu ver outra. Vou misturar aqui. Egocentrismo. Quem sabe o que é? Vocês sabem qual categoria colocar? Egocentrismo. Egocentrismo. Não sei. É normal. Mau caráter? Quando a pessoa tem um olhar fora de si. Isso. Quem mais pode acrescentar? O que vocês acham que é egocentrismo? Ele vem de egoísmo. Uma pessoa que só pensa em si mesma. Uma pessoa que só pensa em si mesma. Sim. E é de uma forma tão abrangente que tudo tem que virar em torno dela. Tudo tem que ser em torno dela. Se não agradar, então ela faz dela o seu próprio ídolo. É uma pessoa egocêntrica. É uma pessoa que começa a construir um mau caráter. Se ela se enveredar e começar a perseguir esse egoísmo excessivo. Porque uma coisa é você ser egoísta no momento. Você tem... É muito comum da gente, você tem um pedaço de bolo e teu amigo te pede, você... Então, mas é quando esse egoísmo começa a ser prática de vida. Quando você acha que tudo tem que virar, que tudo tem que girar ao seu redor. E se não acontecer isso, você não está feliz, você não está satisfeito e você fica bastante zangado, com raiva, infeliz. E um exemplo que eu posso dar de egocentrismo que eu fiquei meditando, falei, quem eu posso citar? Acabe, Jezabel. Domingo retrasado. Um domingo foi pregado sobre Nabote. Nabote tinha uma vinha e Acabe falou, me dá tua vinha. Eu quero, eu gostei, eu construí algo e eu quero. E ele falou, não vendo. É herança do meu pai. É um bem muito grande que eu vou guardar pelos últimos dias da minha vida. E eu não estou disposto a vender. E eu sacrifico até a minha vida por ela. E Acabe ficou muito triste, ficou muito zangado, porque ele não teve a vinha dele. E ele foi falar para Jezabel, foi se queixar para a mulher. E mandaram matar Nabote para conseguir a vinha. Mas só conseguiu por esse método dos piores, tirando a vida de Nabote, porque enquanto ele fosse vivo, ele não daria, ele não negociaria. E eles usaram de desonestidade. Alguém pode dar um exemplo, pensar em alguma coisa? Eu já coloquei aqui direto, né? Uma pessoa que é mau caráter, ela é desonesta. Quando vai fazer, fala que vai fazer uma coisa e não faz? Não vai fazer uma coisa pra pessoa, não faz. Isso. Quando você promete algo, você não faz, você deixa aquela pessoa na mão, você está sendo desonesta com os sentimentos ou esperanças que você colocou naquela pessoa. Você tem que ter palavra, você tem que andar na verdade. Então é um exemplo de desonestidade, assim como muitos outros exemplos comuns nos nossos dias, né? Desvio de dinheiro, corrupção. Nosso Brasil está atolado em desonestidade, né? E esses corruptos, esses políticos pensam o quê? Se eu conseguir tirar aquela verba, se eu conseguir desviar esse dinheiro, então eu vou conseguir comprar um carro, comprar casa, ter a vida que eu tanto quero. Não importa como eu vou fazer isso. Eu desvio um dinheiro ali da saúde, da educação, muita gente morre e sofre, mas tá tudo certo, eu consegui o que eu quero. Então esse é o mundo que a gente vive. Infelizmente as pessoas não pensam no próximo. Bondade. Bom caráter. Bom, uma pessoa bondosa. Tem uma passagem na Bíblia, o jovem rico ele chegou em Jesus e falou, bom mestre, que hei de fazer para herdar o reino dos céus? Então Jesus falou, guarda os mandamentos, obedece e segue. Ele falou, mas tudo isso eu faço, né? Eu sou uma pessoazinha, cumpro todos os mandamentos. Jesus falou e viu a perfeição, e viu que realmente ele seguia. Ele era uma pessoa zelosa, cuidadosa. Falou, perfeito, mas dá tudo que você tem aos pobres e me segue. Então Jesus foi lá no ponto dele, mexeu na avareza, no ídolo dele. A avareza é o amor ao dinheiro. Então ele amava as riquezas dele. Como que ele podia dar aos pobres e seguir a Jesus assim, sem mais nem menos? Não. Então ele ficou muito triste, ele nem respondeu e foi embora. Então o que Jesus está nos ensinando? Que faltou ali o centro, faltou ali o que ele mais tinha que honrar e
obedecer e seguir, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E ele falou, bom mestre. Jesus, ele pode receber esse título, mas nossa, bondade é uma coisa tão pessoal, mas é um fruto do Espírito Santo. É algo que Jesus quer nos dar, que Jesus quer nos moldar. Bondade é o olhar ao outro, é querer que aquela pessoa tenha a mesma felicidade, a mesma alegria, os mesmos privilégios que nós temos. E quando elas não têm, a gente se entristece muito. E a gente faz alguma coisa para mudar isso. Entrega um alimento, um agasalho, uma oração, uma palavra de consolo, um conselho. Vê aquela pessoa sozinha, você senta do lado. São atos de bondade, pequenos atos, que vai fazer uma diferença enorme na vida daquela pessoa. Então Jesus conta conosco para sermos bondosos. Esse é um dos frutos do Espírito Santo e uma das características daquele que tem um bom caráter. Calúnia. Não sei. Não sabe o que é? Calúnia é quando alguém acha que sabe alguma coisa e na verdade ela não sabe. E ela inventa uma história a respeito de você, que degrine a sua imagem, uma história que vai, como posso falar em termos mais simples, que vai te ofender, que vai ofender uma pessoa. Por exemplo, eu tenho esse exemplo marcado na minha mente, que foi o exemplo que a Ruby me deu quando eu era adolescente. Ela falou, de repente você está numa praça, você está passando pela praça e você vê um dos jovens da igreja. Aí você não sabe o que ele estava fazendo ali. Só que você viu ele determinada hora com determinada pessoa. Então você já criou uma história na sua cabeça que você nem sabe o que está passando. E você começa a repassar essa história para outra pessoa. Aí você fala, gente, você não sabe, menina, tu não sabe. 11 horas da noite, já tinha acabado de botar mó um pão. Entendeu? Eu tava vindo da farmácia com meu pai e vi Mariana na praça. Com tal pessoa, menina, aquela dali não presta não me engana. Não presta, tava fazendo coisa errada. Tava fazendo coisa errada, tipo assim, você não viu, você não tem certeza, mas você afirma com toda certeza, ela tava fazendo coisa errada. Você começa a sair falando aquilo, difamando a pessoa. Então Deus abomina isso. É uma característica de uma pessoa mau caráter, que ela tem prazer em falar mal, em ver aquela pessoa, sabe, não sei os motivos, às vezes nem tem motivo, mas como ela é tão infeliz, como ela é uma pessoa tão triste, então ela tem que acabar com a imagem do outro para ficar mais feliz, entendeu? Se tu quiser tirar um pouquinho, não tem problema. Sim, levantar. Eu tô dizendo. Tem problema não, eu vou ficar aqui mais distante, pra não acontecer nada. Vamos lá. Então a avareza eu já falei, né? Amor ao dinheiro, vou colocar aqui, mau caráter. Integridade. Honestidade, eu não vou explicar, né? Porque desonesto é mau caráter e honestidade é de bom caráter. Uma pessoa que fala e faz, cumpre com a sua palavra, que é fiel às suas convicções, aos seus princípios, aos seus valores, ela é honesta. Ela nunca vai pegar um troco a mais, contar lá e não devolver, não voltar no mercado. Não, ela é honesta. Não, isso não é meu, eu tenho que devolver. Então volta lá, me dá. Nem que seja uma moeda de 5 centavos. Se a moça quiser dar, você. Integridade. Já vi isso falando, eu esqueci. Vou colocar aqui bom caráter. Integridade, eu tava buscando uns termos mais específicos, porque eu confundo muito com honestidade. E ele é uma palavra igual, parecida, mas significa intacto, aquilo que não sofre nenhum erro. Eu entrego essa agenda para a Ludmilla. Ela está íntegra, ela está toda, sem erro. Então eu entrego para ela e ela vai me dar. Ela vai me devolver daqui a 15 dias, ela da mesma forma. Completamente íntegra. Então, a integridade dela foi preservada, porque não aconteceu nada enquanto eu emprestei para a Ludmilla, ela cuidou. Então, essa característica aplicada em nós é de uma pessoa que ela não vai se desviar também, de forma alguma. Deus ele fala que Jó era um homem íntegro.
Porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos bens, ele tinha muitos filhos, mas ele era uma pessoa justa, era uma pessoa de bondade, ele tinha todas as características de uma pessoa bondosa e ele não se desviava daquilo, ele continuava, ele permanecia, não importava a situação, ele era íntegro, ele permanecia intacto com os princípios e os valores dele. Então isso é integridade, tá bom? Então, só dando alguns exemplos para a gente fixar bastante esses valores e perseguir por eles. Às vezes falta na gente, às vezes o meu coração é avarento, às vezes eu me coloquei em uma determinada oportunidade de trabalho e fiz daquilo o meu momento, a minha devoção, a minha dedicação, totalmente me esqueci de Deus e usei o dinheiro de forma que não perguntei a Deus, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E de repente você pega aquilo que você recebe de Deus, uma bênção sua, e você usa como você quer. E não é assim. Então você fica apegado àquilo, ao materialismo, ao consumir, e você não sabe. E você se depara depois com isso, fala, meu Deus, eu tenho tendência à avareza. Às vezes, ser moldado ao caráter de Cristo nos leva a olhar, às vezes não, sempre, a olhar para o nosso mau caráter. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vemos que nós temos tendência a cair nisso tudo, a nos corromper, a sermos desonestos, a faltarmos com a verdade. Que às vezes é muito fácil, que às vezes a gente nem percebe, às vezes é só na roda dos amigos e a gente vai ver e depois a gente fica, meu Deus. E Jesus quer nos dar uma estrutura que permaneça intacta. Independente da situação, da circunstância das pessoas, independente, você vai permanecer firme, porque você tem caráter segundo Cristo. Vamos adentrar a lição? Nicole, lê para mim primeiro ponto, a introdução, quando ouvimos falar em herança. Quando ouvimos falar em herança, automaticamente pensamos em riquezas, imóveis, dinheiro, etc. Sabemos que o dinheiro pode proporcionar muitas coisas boas, como conforto, viagens e compras, por exemplo. Mas será que o bem material é mais valioso do que uma pessoa? É tudo que se pode ter na vida? Muitos dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas será que é verdade? Nossa sociedade está contaminada com a doença do consumismo, ao ponto de estar mergulhada neste estilo de vida e de ter criado, a partir dos bens consumidos, um padrão de qualidade de vida social. No entanto, um cristão não deve se deixar manipular por esse padrão mundano, mas deve se deixar transformar pelo Espírito de Deus, a fim de ser por ele aprovado. Por isso, veremos que o valor do caráter é a maior herança que uma família pode deixar para os seus membros. Quem já ouviu isso? Dinheiro traz felicidade. Quem disse que dinheiro não traz felicidade? Não. Traz felicidade? Porém, a gente quer dizer da forma certa, não é? Isso. Na verdade, Deus não impede ninguém de ser rico, de ter riqueza. Deus poderia dar para todos, mas o homem ele não é propício a ter riquezas, porque ele se apega a isso. Nós temos muitos exemplos de homens que foram ricos e tementes a Deus, servos de Deus, íntegros, mas a maioria daqueles que receberam essa prosperidade, essa abundância de bens, eles se desviaram. Então, o dinheiro pode até trazer felicidade para alguns, momentos, proporcionar, mas são momentos. A felicidade verdadeira não está nas coisas que nós podemos tocar, elas estão nas coisas invisíveis, naquelas que nós não podemos tocar. Essa é a verdadeira felicidade. Então as pessoas se enganam, porque o coração é enganoso, Provérbios diz. É muito fácil de moldar, de se acostumar, de se adaptar. Claro que a gente está vamos dizer assim, numa situação difícil de vida e a gente luta, batalha, consegue um apartamento, consegue um bom carro, consegue estabilidade, você vai ficar feliz e Deus vai ficar muito mais feliz que você. Ver você conquistando, ver você alcançando tudo aquilo que você tanto quis.
Mas você vai perceber com o tempo que um apartamento só, um carro grande só para você, você vai perceber que tudo aquilo que você tem não vai preencher. Por isso que a gente tem tantos casos de pessoas milionárias, riquíssimas, que elas se suicidam. E às vezes é numa idade que você fica completamente, meu Deus, como assim? 30 e poucos anos. Uma pessoa tinha a vida toda pela frente, mas ela não aguentava mais de angústias, de depressão. Ela não aguentava mais do sentimento de vazio que ela sentia. Então você vê que o homem, ele sempre quer ter e conquistar para si e fazer os seus próprios ídolos. Mas nada que o homem possa fazer vai substituir o lugar de Deus. Nada, nada, nada. É ilusão. Você pode ter durante 15 anos da sua vida, 20 anos da sua vida, 30 anos da sua vida, mas vai chegar um dia que você vai falar: para onde eu vou quando tudo isso acabar? O que eu fiz? Qual é o meu propósito aqui? Você vai se perguntar isso, a sua alma vai gritar dentro de você, o seu espírito vai gritar. E por muitos não saberem essa resposta, se angustiam. Se envolvem em drogas, se envolvem em bebidas e tentam preencher cada vez mais e vão se afundando. Então o dinheiro para muitos podem até ter a ilusão que traz felicidade, mas não é a felicidade verdadeira, é uma ilusão. São momentos de alegria, de gozo, de privilégio que alguém pode ter, mas não passam disso. Porque a gente está vivendo agora uma situação caótica, né? Tem pessoas desesperadas que fecharam suas empresas, perderam seus empregos. E é triste a pobreza, a miséria, a fome. Não é isso que Deus quer para nós. Mas, acima disso, nós que somos cristãos, se passarmos por tudo isso, nós sabemos que nenhuma das tribulações que nós venhamos enfrentar nesse mundo vai se comparar com a glória que Deus tem nos preparado. Que nós podemos vencer, que nós podemos, mesmo passando fome, ou ter abundância de pão, nós podemos falar igual Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por tudo isso, eu vou passar. Mas tem pessoas que eles se apegaram tanto que eles não conseguem imaginar outra vida, outra realidade sem isso. No início da pandemia, em março, né, porque a gente se isolou, a Sara Pavese, a pregadora que vem sempre pregar aqui, ela estava fazendo as lives na casa dela. Ela falou que na cidade dela, de Joinville, pessoas estavam se suicidando, desesperadas, tirando sua própria vida. E a gente já chegou no mês de junho com tudo isso. E aquelas pessoas, elas não podiam esperar pelo amanhã. Elas não podiam pensar durante esses meses todos passando por isso. Olha o vazio da alma do ser humano. Olha o vazio da alma daquele que não tem a Cristo. Não consegue ter esperança, não consegue enfrentar o desespero, a angústia. É muito grande, é sufocante, ao ponto deles falarem: não aguento mais, vou tirar minha própria vida. É uma infelicidade. Porque mesmo que nós venhamos passar pelas maiores dificuldades, enquanto Deus não falar chegou a sua hora, nós temos que lutar, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que motivar outras pessoas. Mas essas pessoas que tiram as próprias vidas, elas não têm nem para elas mesmas quem dirá para ajudar outras pessoas. É muito triste a situação que chegou o nosso país e o mundo. O mundo grita por Jesus, o mundo grita. E essa realidade angustia a gente, né? E às vezes é necessário a gente olhar para isso, para a gente parar de pensar só em ter. Deus, Ele fez toda a humanidade pensar em que, e se tudo parar? O que você vai fazer? Não tem o que fazer. É uma coisa invisível. É um vírus invisível que ele está ceifando a vida de tantas pessoas e que está falando para toda a humanidade, o recado de Deus: você tem a eternidade te esperando. E eu te convido agora a pensar nisso. Então para de estudar, para de trabalhar, para a correria. A sua vida está em risco. Então para e começa a repensar nos verdadeiros valores.
na herança que você recebeu do seu pai, daquela oração que ele fez por você quando você era adolescente, que você fala, coisa de velho, você saiu da igreja, se perdeu, volta. É um período que Deus está chamando até nós, crentes, saindo um pouco da lição, mas é importante falar. Porque nós somos a geração eleita. Mesmo com pouca idade, Deus conta conosco. Deus conta conosco. Então, é uma época em que Deus nos chamou verdadeiramente para nos colocar de joelhos, para clamar, para ser igreja de verdade. Porque Ele vem. E muitos tentam se iludir, né? Mas eu vou conseguir namorar e casar e ter filhos. Eu já ouvi isso. Deus não vai me deixar na mão. O compromisso de Deus é esse? É de te fazer, ter uma vida plena aqui na terra. Não é de fazer uma vida plena. Esteja preparado para o suor da trombeta a qualquer momento. A tua vida plena é lá no céu. Amém? Então vamos continuar. O valor do caráter. Luz, está com lista? Então, Carol, lê pra gente. O valor do caráter. É tudo uma divisão de vez. Valor do caráter. Certamente já ouviu falar essa palavra, mas você sabe o que ela significa exatamente? Podemos entender caráter como as características, qualidades e defeitos, a maneira de agir e de reagir de uma pessoa. Caráter guia as ações, os valores e o comportamento de uma pessoa. A partir de nossa decodificação desses valores e ações é que ouvimos falar em pessoas de bom caráter e de mau caráter. Isto é, pessoas que se dão em fazer o bem e outras que se entregam em fazer o mal. Quando nos deparamos numa situação em que temos de fazer duas escolhas, uma simples, mas errada, outra difícil, porém séria, a pessoa de mau caráter não pensa duas vezes em seguir pela via mais fácil. Mas o cristão, aquele que nasceu de novo, deve estar pronto para tomar a decisão certa, mesmo que no primeiro momento ela lhe traga algum prejuízo, pois são nessas decisões que demonstramos ter um bom caráter e sermos verdadeiros servos de Deus, transformados por Ele. A Bíblia nos ensina vários tipos de atitudes, de características que devemos ter para desenvolvermos como uma pessoa que produz o fruto do Espírito Santo em sua vida. Ou seja, portadores de um caráter que Deus deseja para nós. Essa atitude surge nas pequenas coisas, dentro da nossa família. Assim, somos ensinados a tomar as decisões cabíveis. Esse caráter, segundo a vontade de Deus, a herança de maior valor que podemos receber da nossa família. O primeiro ponto, os primeiros parágrafos, ele vai estar definindo pra gente a respeito da diferença do bom e do mau caráter. Tem uma frase que eu não pesquisei o autor, mas que me gravou muito na minha mente, é que não existe cristianismo sem caráter. Pode até existir alguém que não é cristão, tenha caráter, mas o cristianismo nunca vai ser acompanhado, nunca vai estar sem o caráter, nunca vai ser acompanhado de alguém mau caráter, ela não pode ser considerada cristã. Então, caráter é ter princípios e valores inegociáveis. Você não vai trocar, você não vai vender, assim como eu disse na Bote, a gente pode falar de José. José, ele tinha um momento ali propício, a mulher de Potifar estava oferecendo um momento para ele irrecusável aos olhos de um jovem, né, entre 17 anos, e ela falou que ia ser algo que ninguém ia saber, só entre eles. E olha, por incrível que pareça, para nossa surpresa e nosso susto, a realidade é que muitos dos jovens, se fossem confrontados com essa mesma realidade hoje em dia, não teriam a mesma atitude de José. Eles não pensariam duas vezes em se deitar com a mulher de Potifar. Ele vai ficar sabendo, vai ser rápido, tá tudo certo. Ela é bonita, é a carne, né? Mas ele falou, não. Eu sei quem eu sou, eu sei o Deus que eu sirvo, e eu não vou me vender, eu não vou negociar quem eu sou por essa proposta. E ele fugiu, ele largou a capa, ele foi embora. E para muitos hoje em dia, nossa, que bobo, nossa,
nem é homem. Infelizmente, essa é a realidade. Então, hoje em dia, a inversão de valores é muito grande. E a gente vai ver isso rotineiramente, frequentemente. A TV, as redes sociais, todo tipo de tecnologia e informação vai nos confrontar com essa inversão de valores. E a gente tem que estar atento aos pequenos detalhes que querem nos pegar, que querem inverter a nossa fé e os nossos valores. Eles vão dizer, não, isso foi do tempo antigo, não vale mais. Você pode sim fazer, que isso? Um jovem casar virgem? Que isso? Coisa careta, nossa, não tem nada a ver com o que Deus vai te pedir de alguma coisa. Jovem cristão se relacionar com uma pessoa do mundo, buscar um namoro. Ai, gente, é jovem, que isso? Imagina. Mas aí você vai e acha que não tem nada demais e isso custa toda a tua caminhada cristã. Porque você não tem uma estrutura, julgo desigual ao olhar do nosso Deus não é admissível, ele não admite isso, porque ele sabe que a nossa tendência de desviar é muito grande. E isso não é de agora, gente, ó. Os exemplos, eles só mudam de gerações. As gerações mudam, mas os exemplos não. Elas vão se transpondo, né? Um dia a gente conversou com o pastor Teotônio e ele falou, gente, vocês estão vendo isso agora? Mas eu já vi há 30 anos atrás. Não é novidade. O que está acontecendo agora entristece, porque é muito escancarado. Antes as pessoas faziam e era tudo na encolha, né? Escondido, ninguém pode descobrir. Tinha pelo menos vergonha. Mas hoje em dia eu faço mesmo. É minha vida. Ninguém tem a ver com isso. A Bíblia é uma coisa de gente ultrapassada, tá por fora. Deus é amor, Deus é amor. Então essa frase, Deus é amor, é a maior justificativa para todo tipo de pecado, né? Porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor, mas Ele é pai que disciplina e exorta. E todo pai que ama o seu filho, Ele vai castigar. Você fez algo errado? Vai ter uma consequência. Se sua mãe descobrir, vai ficar sem celular, vai ficar sem conversar com tal pessoa, vai ficar uma semaninha sem assistir uma TV, sem jogar videogame, né, Pedrinho? Vai ficar. Tem consequência para você aprender. E Deus também faz isso, mas as pessoas ele tá indiferente, ou ele tá super interessado na minha felicidade, seja ela com quem for, ou qual for, e do jeito que for. E a pessoa vai se iludindo assim, criando o seu próprio caráter. E quando vê, já se perdeu, quando vê, já está tão longe dos padrões de Deus, não consegue voltar. Então, infelizmente, a inversão dos valores hoje em dia é muito forte. Eu estava conversando com Mariana Germany e eu falando assim, é muito importante a gente falar sobre feminismo hoje em dia. A gente está sendo abordada e cada vez mais da idade de vocês. Você é feminista? Não acredito. Não, nossa, não existe isso, mulher que não é feminista. Feminismo defende as mulheres e as causas, e você fica assim, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Então é muito importante que a gente saiba dos assuntos que eles querem inverter e colocar na nossa mente como certo e que não são. Que a gente tenha posicionamento firme. Não importa quem se irritar ou deixar de irritar, a gente não está aqui para agradar homens, a gente está aqui para agradar a Deus. Esse é o nosso compromisso, agradar a Deus. Então vamos lá, deixa eu ver as minhas anotações. Mesmo que o caminho seja mais difícil, uma pessoa de caráter não optará por ele, pois seu compromisso é com a verdade. Aqui no último trecho do texto, está falando assim que mesmo que você tenha que levar um prejuízo por conta do caráter que você recebeu, dos princípios que você tem, princípios são valores que você carrega na sua vida tão forte que você não vai largá-los. Esses são princípios. Quando alguém fala assim, eu tenho princípios, então ela tem regras de vida que ela segue e ela não vai negociar. Então mesmo que você tenha que pagar um prejuízo, José ele foi preso, José ele ficou um bom tempo sofrendo humilhações, mas ele não abaixou a cabeça, ele continuou olhando para o alto, continuou olhando para Jesus, continuou
fazendo o seu melhor, e na prisão ele se destacou como o melhor. Era o caráter de José. O caráter dele dizia que ele devia fazer para os homens como se fosse para Deus, e ele se destacava. Então, que nós venhamos seguir o exemplo de José, que nós não venhamos negociar os nossos valores por nada, mesmo que nós tenhamos que pagar consequências severas, duras. Vale mais agradar a Deus e ter uma consciência em paz com Deus do que aos homens, porque pode ter certeza que no momento certo Deus vai te honrar. Porque Jesus fala que entra no teu quarto, ora em secreto, e Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Vale mais para Deus aquilo que você faz no seu íntimo, no seu secreto, que ninguém vê. Aquele que fica anunciando muito o que faz, aquele que fica se glorificando, se gloriando, eu faço, eu sou muito bom. Na verdade, ele não é nada disso. Ele precisa provar para as pessoas, para receber aplausos, para receber o elogio. Oh, parabéns, grande missionário bondoso da fé. Mas se você recebeu os elogios dos homens, então você já recebeu o que você tinha que receber. Deus não tem mais compromisso em te dar nada. Você teve o que você queria, era o elogio dos homens que você queria, então fale para todo mundo que você faz pelos outros, que você é muito bom, você vai receber os elogios. Mas se você decidir guardar para você, servir a Deus, primeiro forjando o seu caráter, no seu secreto, no seu joelho, com o seu joelho dobrado, Deus ele vai fazer com que você brilhe na sociedade, diante dos homens. Eles vão ver algo diferente em você, eles vão olhar e vão falar: meu Deus, a Carol, ela carrega um brilho que eu não sei explicar. Ela fala de um jeito, ela se expressa diferente, ela trata diferente, não é normal. As pessoas que estão ao meu redor não são assim comigo. Olha como ela é, olha como ela fala, olha como ela me abraça. Meu Deus, isso me lembra muito aquilo que ela prega. Ela fala sobre Jesus. Quem é Jesus? Jesus é igual a ela, então eu quero conhecer mais dele. É isso que Jesus quer. Nós sejamos os representantes do caráter dele na terra. Amém? Aí outro ponto diz: a Bíblia nos ensina vários tipos de atitudes e características que devemos ter para nos desenvolvermos como uma pessoa que produz o fruto do Espírito em sua vida e portadora do caráter que Deus deseja para nós. E essa atitude, ela surge nas pequenas coisas, a partir da nossa família. É mais do que comprovado psicologicamente, testado, que nós somos frutos daquilo que nós temos no nosso lar. As informações que nós recebemos dos nossos pais, elas ficam diretamente ligadas a quem nós vamos ser, a quem nós vamos nos formar. E chega uma determinada idade que a gente vai ter uma consciência de falar: eu quero seguir aquilo que os meus pais me ensinaram. Ou agora, de repente, meus pais não são cristãos, meus pais, eles eram violentos em casa, brigavam, e agora eu conheço a verdade e eu não quero aquilo, eu não quero ser violento como os meus pais. Então vai chegar uma fase da sua vida que você vai decidir, e você vai ser responsável pelos seus atos, pelas suas decisões. Eu decido ser o que os meus pais me criaram na palavra de Deus, no temor, no respeito ao próximo, no amor. Esses valores eu vou carregar para mim, esses valores que vão me trazer vida eterna. Então é você que vai decidir. E nas pequenas coisas que você fizer, você vai demonstrar e vai refletir. E começa na sua casa. Agora é o momento que nós começamos na nossa casa, né? Agora é o momento que todos estão sendo levados aos seus familiares. Muitos não conversavam com seus pais, com suas mães. E eles têm dois caminhos: ou se fechar dentro do quarto, ou uma hora sair de lá e enfrentar os seus medos, enfrentar os seus traumas, e conversar e dialogar, e sentar à mesa, orar, estabelecer o vínculo que há muito tempo não se tinha com a família. É o caráter que Jesus conta conosco, o caráter da reaproximação, do perdão, da paz, da fraternidade, do amor ágape, esse amor que não importa o quanto você foi machucado. É difícil a gente ter esse amor, mas esse amor que Jesus quer que nós tenhamos. Mas você, não importa o que o outro te fez, você sabe quem você é, então você vai viver de acordo com o seu caráter, você vai dar aquilo que você tem ao próximo, que não é a ruindade com que ele te devolveu, com que ele te retribuiu aquilo que você fez com tanto amor. Se ele não retribuiu, amém, Deus abençoe. Se ele retribuiu, amém, Deus abençoe. É assim que você vai viver, independente das ações do outro. Não vai mudar quem você é,
Você não vai ser uma pessoa inconstante. Exemplo de caráter. E eu queria falar a respeito de um auxílio de idade que tem aqui, a respeito do desenvolvimento de vocês, os adolescentes. Nessa fase, vocês estão começando a se desenvolver mentalmente, socialmente e emocionalmente. E eu queria falar do tópico social. Eu acho que é um dos que mais pesam para essa fase. Eu já estou na fase adulta. Oh, glória! Talvez não. Estou muito velha. Mas eu sei como é ser adolescente, como é ser jovem. Eu sei quando a gente quer dizer não, mas a gente diz sim só para agradar o amigo. Eu fui até os meus 9 anos, 10 anos, uma adolescente não crente. Eu me converti aos 10, 11. E a partir daí houve uma guerra imensa dentro de mim. Eu era confrontada com aquilo que eu aprendi que era certo e agora eu via que não era mais. E foi muito difícil. Muito difícil. Porque eu tinha amizades que eram desde a 3ª série e me acompanhavam o fundamental todo. E eu tinha que começar a mudar algumas coisas que eu já estava acostumada a fazer. Até um tempo que minhas amigas me chamavam de pastorinha. Às vezes tiravam sarro. A tua amiga tá triste. Quando ela não tem a resposta na casa dela, quando ela se envolveu com tal pessoa e viu que não era pra ter feito isso, ela vem te procurar. É a pastorinha que tanto tirava sarro, que eles vêm e vêm pedir um conselho, uma oração. E você viu como é importante. E algumas pessoas passam a te respeitar e te olhar. Amigos de verdade vão aceitar, independente da escolha que você decidiu tomar, aquela pessoa vai continuar te respeitando. Eu tinha convivido até com homossexuais na escola. E eles ficavam me olhando assim, será que ela vai me julgar? Será que ela vai falar alguma coisa? Será que ela vai agir com indiferença? Em nenhum momento. Abraçava, beijava. Concordar com as coisas que ela faz. Amizade íntima não dá pra ter, porque vai ter um momento que você vai confrontar, vai ter um confronto. E aquela pessoa vai se ofender ao ponto de não querer mais olhar pra tua cara. Às vezes você não vai fazer por ofender porque você é um cristão, e você não vai ter a intenção de ofender aquela pessoa, mas você vai se posicionar. Olha, não concordo, porque a Bíblia diz isso. Frente, não faça coisas pra te irritar, sabe? Porque isso também às vezes acontece e que ofende, a gente não pode ficar indiferente a isso. E possa ser que uma pessoa te respeite, então pode seguir sim, uma amizade, aquela pessoa, no momento que precisar você vai estar ali e vai respeitar ela. Pode falar, você fala. É que eu tenho uma amiga que ela não sabe o que ela é, né? Aí ela tava juntando opiniões. Aí ela pediu a minha. Só que eu fui e falei, então, pra mim são tudo pessoas, porém pode viver a vida que quiser, tem livre-arbítrio. Porém, eu não concordo com o que a pessoa faz, porém eu não vou julgar. Aí ela ficou me julgando. Só que ele depois ela se desculpa. Você não pode falar que não concorda, né? É. Não concorda por quê? Tem que concordar sim. E não tem que concordar. O amor não significa aceitar tudo que a outra pessoa faz, não. Não é porque você ama o seu amigo homossexual que você vai concordar. Assim como você ama a Ludmilla. Mas se em algum momento ela fizer alguma coisa de errada, você vai sim falar, olha, não concordo. Porque a verdadeira amizade vai repreender. Aquele amigo que só tá contigo pra te elogiar, pra falar, vai dar tudo certo, você é maravilhoso. Não é verdadeira amizade. Eu aprendi isso. Que o verdadeiro amigo, ele vai falar, cara, você tá fazendo uma burrada, não faz isso. Não faz isso. Muitas vezes eu já fiz isso. Eu falei, não faz. Isso é um abismo que você está se enfiando. E eu pensei, deixa eu cuidar da minha vida. E seguiu. Amém. Eu fiz a minha parte. E continuo amando a pessoa. No momento que ela quiser a amizade novamente, eu vou estar aqui. Mas nunca vou passar a mão. E eles ficavam olhando com esse mesmo olhar. Mas eu nunca teve um desrespeito.
sempre um carinho, um afeto, porque tem que ser assim, gente. E, socialmente, está sendo falado muito sobre racismo, né? E eu queria trazer isso também para nós, como uma advertência. Não vamos mais tolerar piadinhas, aquele que ofende o nosso próximo. De qualquer forma, jeito, gente, não vamos aceitar. Eu sei que é muito comum bullying nessa idade, piadinhas. Com o tempo a gente aprende a lidar. A gente libera as pessoas a fazerem determinadas coisas que a gente dá intimidade. Mas nessa idade é tudo muito difícil. A mente se formando e vários traumas e complexos com si mesmo. E às vezes eu tinha vários complexos com a minha aparência. E às vezes um determinado menina falava aquilo, apontava pra mim, e eu chegava em casa e chorava. E ficava extremamente autoestima, nem existia. Mas com o tempo você aprende a se aceitar. Aquela pinta que você tem a mais, aquela espinha que eu sou cheia. Você aprende a ver que você é essa pessoa. As pessoas vão te amar, vão te aceitar de acordo com o que você é. Que aparência e isso não faz mérito de ninguém. Não tira o mérito de ninguém. Alguém não pode ser destratada, desrespeitada por isso. Isso é discriminação, isso é falta de respeito, falta de amor. Então isso que está acontecendo no mundo todo, sendo discutido por milhões de pessoas, eles devem ser um assunto, uma pauta nossa também. O que a gente pode fazer para ajudar os nossos irmãos negros, né? O que a gente pode fazer? Ver uma situação de piada e ficar rindo junto ou ficar calado, você está sendo conivente. Ou chegar e falar, cara, para, luta, protege. Não vou aceitar isso. Você não está vendo que você está magoando, você está entristecendo? Mesmo que ele não fale nada, ele está triste. Você ia gostar que eu zombasse de você com a sua cor de pele? Isso é coisa de se zombar de alguém? Qual é o problema? Se é a coisa mais linda são as nossas diferenças. Se Deus nos fez justamente para isso, para nas diferenças nos completarmos e nos destacarmos. E as pessoas gostam, né? Principalmente aqui no Brasil, principalmente lá fora, de alimentar o preconceito, de alimentar a diferença, mas Deus quer que nós não caiamos nesse pensamento mundano, nesse sistema preconceituoso, mas sim um amor tal que proteja, que guerreie mesmo e que não aceite. Eu estava lendo um livro que dizia assim, os cristãos têm que aprender a se irar. A se irar e não pecar, porque a palavra de Deus diz isso. Irai-vos e não pequeis. Não deixais o sol se pôr na ira. Aí uns falam, meu Deus, ira, crente, irando, ira santa, existe. Quando você sabe daquilo que a palavra de Deus fala que não, e uma pessoa fala que sim, e aquela pessoa ofende a Deus, ofende o reino de Deus, você é contaminado com uma ira. Porque você está sendo ao ponto de... Se uma pessoa ofende o seu pai, se uma pessoa ofende a sua família, aquilo te dói, te irrita. E se uma pessoa ofende a Deus, que é da mesma forma, igualmente pai, você vai sentir sentimentos de indignação e vai falar contra. Não tá certo, não pode, não, Deus não aceita. O que vocês estão fazendo com o nome de Deus? Jesus, ele viu o que estavam fazendo com o nome de Deus. No templo, eles estavam vendendo coisas e falando para as pessoas, olha, se vocês comprarem, vocês serão salvos. E eram doutores da lei, que falavam que admiravam Moisés, mas Moisés nunca ensinou isso. O que eles estavam fazendo com o nome de Deus? Jesus chegou, quebrou tudo e chicoteou. Ira contra o mal, ira contra a mentira, ira, sentimentos de Deus, porque Deus se ira todo dia, a palavra de Deus diz. Ele se ira todo dia contra o pecado. Deus não pode ver o pecado. Ele é santo, santo, santo. A Bíblia não repete 3 características de Deus 3 vezes. Mas a santidade de Deus é repetida 3 vezes. Santo, santo, santo. Ele não pode ver o mal. Por isso que ele se aborrece. Por isso que nós temos que também sentir esse aborrecimento. Se nós ficarmos muito cômodos, tá tudo bem, mas Jesus vai voltar mesmo, esse lugar é pra mim. Não.
Se posicione como luz, como aquele que tem o caráter de Cristo. Lute pelas verdades do reino, defenda o Evangelho, mas não peque. Não dê lugar ao ressentimento, à mágoa. Não deixe que aquele dia acabe e quando chegue no outro você tenha a mesma raiva. Não, aquele dia já bastou. É isso que a palavra de Deus diz. Irai-vos e não pequeis. Não criem mágoa, ressentimento, rancor, porque esses sentimentos não são sentimentos de Deus. Amém? Então vamos prosseguir. Cristão e a riqueza. Eu vou ler, tá bom? Certa vez Jesus contou uma parábola para algumas autoridades judaicas que o testavam, dizendo que um homem tinha como objetivo de vida alcançar grandes riquezas e a posse de muitos bens. Ao chegar o fim da vida, ele tinha tudo quanto desejava, mas ao enfrentar a morte, os seus bens não lhe serviram de nada. Com toda a riqueza material, Deus não considerava rico. Esse é o ponto fundamental que devemos aprender na vida. A riqueza material não deve ser o mais importante da nossa existência. Nesse aspecto, nosso Senhor ensinou que a preocupação central do cristão deve ser em fazer a vontade de Deus, pois as nossas necessidades serão por Ele atendidas. Ele nos alerta para o fato de que os bens acumulados aqui na terra se acabarão, mas as riquezas guardadas no céu durarão para sempre. Você tem juntado riquezas? E onde você as tem guardado? Lembre-se, onde estiver o seu coração, ali estará a sua riqueza. Quais são as riquezas que você tem acumulado? É tempo de acumular riquezas? Vocês acham que não? É tempo. Mas riquezas espirituais. Aquilo que as pessoas não podem ver a olho nu e tocar. Mas de uma certa forma elas vão ver refletir na vida de vocês. Alcance essas riquezas. Através de quê? Através de como vocês vão alcançar? Através da oração. Entrem no quarto de vocês, orem, peçam essas riquezas, peçam dons espirituais, peçam pela manifestação do Espírito Santo. É necessário que a gente aprenda sobre isso. Somos uma igreja pentecostal e muitas vezes as pessoas pensam que o pentecostalismo é dar glória a Deus no culto. O pentecostalismo não é dar glória a Deus no culto. É muito mais do que isso. A igreja precisa de uma dinâmica. A igreja precisa de áreas sociais. A igreja precisa de pessoas cheias do Espírito Santo que porão a mão em enfermos e eles serem curados. A igreja precisa de ensinos totalmente inspirados pelo Espírito Santo, de profetas. A igreja precisa. E vocês são essa geração que Jesus conta. Quais são as riquezas que vocês têm acumulado? Porque o mundo vai ensinar para vocês que vocês têm que estudar, em determinado tempo da vida de vocês vão ter que querer uma faculdade, vocês terão que ter um trabalho, vocês terão que ter uma família, casar e pronto, e esperar a aposentadoria, que talvez não chegue, né, com a situação atual. Mas é só isso? É só isso para que nós fomos criados? Paulo disse que aquele que não trabalha, que não coma. Porque os tessalonicenses na época esperavam Jesus para hoje e vou largar meu emprego. Não é assim. Jesus orou por nós. Eu peço para que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Nós vamos viver aqui. Mas Jesus ele está nos guardando dos maus desse mundo, se nós estivermos nele também. Então você pode sim estudar, você deve estudar, glorificar Deus no seu estudo. Mas o centro da sua vida não pode ser essas coisas. Quando vocês começarem a ter mais idade, as responsabilidades vão vir, elas vão assustar, vão trazer ansiedade para muitos, porque a gente não é de ferro, a gente vai sentir. Mas você tem que pôr a sua confiança em Deus, fazer a sua parte. Fazer a sua parte. Porque Jesus não vai te dar a resposta do Enem, não vai, seria muito bom, mas Ele não vai dar. Você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar. É uma prova que vai exigir muito de quem estudou toda a vida em escola pública, porque você vai ver ali ensinamentos que você nunca teve. Essa é a realidade. Você nunca teve, só quem paga um cursinho estudou em escola particular que vai ter muito mais facilidade, mas não é impossível. Hoje em dia tem, variedade de materiais, nas tuas mãos, coisa que antigamente não tinha. Você tem canais de YouTube, livros maravilhosos, didáticos, que você tem que querer, você tem que ganhar gosto. Porque se você quer, você tem um objetivo na sua vida, você tem que traçar metas, você tem que
ter objetivos. O provérbio diz, ore a Deus para que abençoe os teus planos e eles serão bem-sucedidos. O que Jesus está nos ensinando? O que Deus está nos ensinando nesses provérbios? Coloque Deus acima dos teus planos, na frente, na direção dos teus planos, e eles darão certo. Porque Jesus quer que você alcance, sim, o seu sonho. Ele realiza sonhos, objetivos. Mas coloque ele na frente. Aonde você estiver, esteja no seu trabalho, na faculdade, esteja com um pensamento nele. Ore para ele te guie, para que você seja um instrumento nas mãos dele para abençoar uma alma. Que você faça a diferença. Porque onde nós formos, nós temos que deixar a marca de Cristo. Não foi em vão, não foi só para você que você está naquela faculdade. Não. É para o reino também. Deus conta com você para levar o reino. E você tem que ter sede disso, de manifestar o reino de Deus. Que você vai viver uma vida extraordinária, que você vai viver experiências incríveis. Vidas que virão a Cristo através. Então é isso. O meu conselho é: estudem, se dediquem, sejam os melhores. Se você ama tocar, estude sempre, toque sempre, se dedique e faça tudo com o seu coração para Deus. Eu vou tocar, eu vou estudar, eu vou entrar na melhor universidade. É para Deus, é para a glória do Senhor. E Ele vai te abençoar em tudo. Mas não ponha o seu coração. Se de repente não deu certo, se de repente não recebeu a resposta que queria, não tire a sua paz por isso. Não deixe que isso tire a sua paz. Vão ter novas oportunidades. Se você continuar com o seu mesmo foco e suas metas, porque quem não tem objetivo não chega a lugar nenhum. É uma verdade. Se você viver assim, amanhã, sei lá, Fazer alguma coisa. a aula de hoje, Classroom, né? Depois eu faço aquela atividade lá. Eu tô com dificuldade naquilo, mas sei lá. Depois eu faço. Então quando chegar lá na frente, a universidade vai falar sei lá pra você também. O emprego vai falar sei lá pra você também. E vão passar na sua frente pessoas que tiraram o momento de WhatsApp e de Instagram. Porque redes sociais alimentam isso. Você começa a se comparar e querer. Só que aquelas pessoas não chegaram ali do nada, assim, não surgiram na sua rede social assim, eu sou rico, eu tenho uma vida estável. Não, elas lutaram, elas perderam tempo sem internet. E você acha que vai alcançar lá ver a vida dele. Olha que incrível. Não vai. Você vai precisar sair por um bom tempo. E eu tenho experimentado isso. Eu falei pro Marcos, em um mês ele 5 livros. Foi muito bom. E eu pretendo continuar com essa experiência. Meu celular ficou, vocês sabem, a bateria deu ruim. E eu fiquei 2 meses sem WhatsApp, pegava o celular da minha irmã só pra entrar no Instagram pra ver as mensagens das meninas que elas falavam comigo por lá. Aí eu entrava, respondia e eu via que por que a necessidade de ficar toda hora? Por que a necessidade de enfiar minha atenção, minha vida, meu tempo ali? Por que não fazer uma coisa que vai me agregar, né? Que eu vou poder conversar, que eu vou poder conhecer. Porque conhecimento ninguém vai tirar de vocês. É incrível. Às vezes você pensa que, para que eu vou aprender sobre a energia? Não vou usar em nada. Aí vai ter um momento que vai cair numa prova, alguém vai te perguntar, você vai estar num assunto, e você, por ter lido aquele artigo, aquela coisa, você vai saber. Então eu falei, não, vou ler. E é muito bom, e eu indico para vocês isso. Saiam, se desconecte com as pessoas, se conecte com você, com seus objetivos, com a sua meta, acima de tudo com Deus. Amém? Vamos prosseguir, porque senão a hora não vai dar. O perigo da avareza. Tem que falar rápido. O perigo da avareza. Do que depende a sua felicidade? Nesse mundo sofremos a sedução do sistema consumista em que vivemos. A avareza tornou-se um sentimento comum, um instinto de sobrevivência para os padrões econômicos atuais. Porém, como cristãos, apesar de vivermos nesse mundo, não pertencemos a ele. Por isso, não podemos nos conformar com a realidade caótica do mundo em que vivemos. E assim, por intermédio das nossas atitudes, devemos influenciar a sociedade e jamais ser influenciado por ela. E jamais deixar que ela transforme nosso caráter. A avareza nos afasta da vontade do Senhor, pois o avarento falta generosidade para com o próximo. Ao invés de dedicar o seu amor ao seu semelhante, o avarento dedica o seu amor ao dinheiro e às riquezas, falando
com os seus discípulos, após o jovem rico se despedir tristemente, Jesus falou: "Eu digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar no fundo de uma agulha." A Bíblia ainda afirma: "Pois o amor do dinheiro é a fonte de todos os males." Então, o avarento, ele nunca... Porque a avareza é um pecado tão severo e triste e abominável diante do Senhor. Porque aquela pessoa, ela é consumida pelo desejo de consumir. Ela acaba se consumindo porque ela quer ter, ela quer esbanjar, ela quer ostentar. E ela nunca pensa no próximo. Nunca. Tem pessoas que agora, durante esse auxílio emergencial, elas têm emprego, elas têm fonte, elas têm isso, mas elas querem ter. Às vezes elas estão... A consciência delas não passa em nenhum momento que talvez uma pessoa está precisando mais. Ou de ter esse dinheiro para ajudar aquela pessoa que não recebeu. O avarento, ele nunca vai pensar em doar uma cesta básica. Sendo que o nosso dinheiro, por incrível que pareça, eu vou falar para vocês a realidade. Deus vai nos dar salários, dinheiro para nós ajudarmos o próximo. Não é apenas para nós mesmos. Aquilo que nos abastar, que nos alimentar, que nos vestir, vai ser o suficiente. Deus não vai deixar faltar. Mas Ele vai nos levar a olhar para aquele que não tem. E qual vai ser a tua resposta? Indiferença? Você vai viver para, não, eu preciso de mais coisas. Você tem 30 tênis, não, eu preciso de mais um. Porque aquele é lançamento. Eu preciso. É o mais lindo, é o mais caro, eu preciso. Você esquece daquele teu amigo, ou talvez do vizinho, ou de uma pessoa próxima que não tem nenhum par. Ou o par dele está gasto. E eu já presenciei realidades tristes, gente. A gente começou a entregar agasalho ano passado, ano retrasado, e o outro seguinte. Já não deixemos a avareza tomar conta do nosso coração. Amém? Temos sempre o caráter como a melhor herança que nós podemos receber dos nossos pais. Que os frutos do Espírito Santo venham a determinar e orientar e dirigir as nossas vidas. A bondade, a compaixão, o caráter de Cristo. Amém? Vamos orar? A gente vai cantar lá? Não sei. Vamos fazer uma oração e a gente vai. Se a gente não conseguir cantar, amém. Se a gente cantar, amém também. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa aula, Deus. Nós te pedimos que o Senhor sempre nos oriente a fazer o teu querer, que abençoe as próximas aulas, ó Deus, que nos guarde em segurança, que fique com os nossos irmãos que estão sofrendo, ó Deus, neste momento. Nós te pedimos que o Senhor repreenda, Senhor, toda ação deste vírus, toda ação, Senhor, maligna, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força aos teus servos, ó Deus, que estão passando por situações difíceis. Nós oramos, ó Deus, pelos familiares da nossa irmã Sofia, pelos familiares do nosso irmão Miguel. Nós oramos por todos, ó Deus, que estão enfrentando, ó Deus, este vírus. Nós repreendemos, ó Deus, em nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor traga a recuperação e a saúde completa aos teus servos. Fica conosco, ó Deus, guarda a nossa família, guarda o nosso coração. Que nós venhamos a colocar, ó Deus, riquezas que realmente importam em nossos corações. Que o Senhor venha nos guardar sempre em teus caminhos, na observância da tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.